Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para vocês vascaínos adoradores de Alex Teixeira. A cria da colina retorna a São Januário após 12 anos. E aqui no Marca Vasco falaremos um pouco dos detalhes dessa negociação, principalmente das narrativas que estão sendo criadas sobre o nome de Alex Teixeira e as nossas opiniões e os nossos comentários sobre este fato marcante na história do Vasco da Gama, que é o retorno de um grande jogador para São Januário. Então, meus amigos, vamos comigo até o final deste vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Hoje vamos falar sobre Alex Teixeira, afinal é o assunto do momento no Vasco da Gama. O seu retorno ainda não formalizado, mas basicamente já assinou ali o contrato. Só faltam alguns detalhes para ser anunciado, talvez amanhã, quinta-feira. E eu já falo aqui, ele foi anunciado, para mim já tem que jogar no dia seguinte. Mas vamos comentar sobre a volta do Alex Teixeira e fazer alguns comentários aqui, de certa forma, polêmicos sobre este jogador e sobre tudo que está em volta agora sobre o nome de Alex Teixeira. Mas antes de fazer primeiro aqueles pedidos tradicionais, deem um like neste vídeo, que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se no Marca Vasco, com a meta de alcançarmos 120 mil inscritos até o final do ano, e aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas se você não nos conhece, seja muito bem-vindo e já sabe o verdadeiro café da manhã com as notícias do Vasco da Gama e as livres opiniões sobre o Gigante da Colina, você encontra no Marca às 7 horas da manhã. Quero fazer um convite também para vocês. Hoje, às 7 horas da noite, na Vasco TV, terá a transmissão da audiência pública, possivelmente com o Carlos Roberto Osório e o vice-presidente Duque Estrada, esclarecendo algumas dúvidas dos sócios acerca da constituição da Sociedade Anônima do Futebol Vasco da Gama, essa negociação com a 77 Partners. Alguns detalhes sobre o contrato podem ser esclarecidos. Este é um instrumento que, neste primeiro momento, eu faço elogio ao Vasco da Gama e à diretoria fazer essa audiência pública. Serão respondidas em torno de 30 perguntas de sócios que resgataram seus pontos ali do sócio-torcedor e deram essa oportunidade de participar dessa audiência. Então, vale a pena você conferir. Se você é a favor ou se você é contra, tem que conferir essa audiência pública para depois poder criticar ou elogiar a atuação dos nossos diretor. Vamos falar um pouco do Alex Teixeira? O Alex Teixeira é um jogador de 32 anos que retorna após 12 anos fora do Brasil. Ele saiu do Vasco da Gama com cerca de 20 anos de idade. Após a campanha da Série B de 2009, ele sai vendido por 6 milhões para o Shakhtar Donetsk, time ucraniano que tinha uma política muito boa dele investir em jogadores brasileiros. E lá no Shakhtar Donetsk ele foi artilheiro por 2 anos, teve algum êxito também na Champions League, jogou a Champions League e ele ali foi então um certo ídolo no Shakhtar Donetsk. Depois de umas certas temporadas, ele é revendido para o time chinês de Songshan, desculpe, eu estou errando aqui o nome do time chinês, por 50 milhões de euros. Olha só como a gente é fraco em vender nossas crias, né? A gente vende por 6 milhões, ele é revendido por 50 milhões, praticamente 10 vezes mais para o time chinês. E lá no time chinês ele também tem um bom êxito, vira um nome de referência, artilheiro até a extinção do clube lá em torno de 2020. Depois disso, ele assina por uma temporada para o Besiktas, time da Turquia, aonde sim, este ano ele foi muito mal e retorna ao Brasil após sua rescisão contratual com o time turco. No Brasil, ele pretende ficar até o final do ano porque quer acompanhar os últimos meses da gestação da sua mulher, do seu filho.
Ele quer acompanhar o parto do filho e ele quer que o filho nasça no Brasil. Então ele viu uma oportunidade, pelo menos é o que eu estou denotando das informações, das reportagens, viu uma oportunidade de também ajudar ao Vasco da Gama nesta campanha de acesso da Série B para a Série A. E assim ele vai assinar um contrato possivelmente até o final do ano, que na verdade ali até novembro, que é quando você termina a Série B, são mais em torno de 20 jogos, 19 jogos pelo segundo turno, e se der tempo ele joga ainda o último jogo em São Januário contra o Ituano. Já imagino, se for o jogo de estreia, como vai estar o Caldeirão de São Januário. Informações acerca dos valores do contrato estão muito desencontradas, apenas vendo uma de um jornal turco falando que ele vai ganhar em torno de R$225 mil por mês no Vasco da Gama. Enfim, essas informações a gente ainda tem que apurar melhor, porque elas não estão sendo muito bem claras. Também não está sendo muito bem claro se ele tem metas de esportivas, se ele tem bônus por número de sócios torcedores a mais do Vasco da Gama. Enfim, todos esses critérios aí de contratações, tá bom? Mas aqui agora, meus amigos, aquela pausa para o like e para os seus comentários. Você está satisfeito com a vinda do Alex Teixeira? Você está achando que tem um certo exagero sobre esta vinda, sobre o jogador Alex Teixeira? E quero saber sobre aquelas narrativas que já estão sendo criadas, que parabenizando a diretoria administrativa pela vinda do Alex Teixeira e que o Vasco teria voltado às grandes contratações. Eu quero saber de tudo dos seus comentários aqui para a gente poder conversar um pouco sobre o assunto. Agora vamos lá, novamente, o que eu penso do Alex Teixeira. Alex Teixeira é um jogador diferenciado. Craque, pode-se dizer que sim. Nunca entendi particularmente esse fascínio todo pelo Alex Teixeira, porque o jogador saiu vaiado com 20 anos de idade daqui. Aliás, também é um costume nosso do Vasco da Gama criticar demais essa base. Alguns sim com mérito, os outros nem tanto, mas ele saiu aqui meio desgostoso do Vasco da Gama, lá na década lá de 2010, 2009, e volta 12 anos depois com um certo sucesso na Europa, mas um sucesso numa liga de talvez segundo ou terceiro escalão da Europa, que é a liga ucraniana. Ele nunca jogou num grande time da Europa. Muitos querem até comparar com o Hulk, eu até concordo um pouco com a comparação, mas o Hulk pelo menos fez sucesso ali no Porto, na Liga Portuguesa, depois na Champions. Tá bom, querendo comparar, você escreve aqui embaixo, você pode comparar ou não. Mas enfim, o certo é que o Alex Teixeira também, depois que saiu daqui, não teve oportunidade mais na seleção brasileira e fez sucesso sim na liga ucraniana. Depois foi fazer sucesso na liga chinesa, que particularmente duvido muito que alguém aqui em sã consciência acompanhe o chinesão, a não ser algum repórter pré-determinado de algum jornal esportivo. Então, meus amigos, falar que é uma grande volta, mas eu acho que a volta dele denota mais de 2 pontos. Primeiro, é um cara diferenciado que vai fazer uma diferença esportiva no Brasil? Vai, tal como o Hulk faz. Porque aí o que eu falo, denota mais o nível dos jogadores que estão jogando no futebol brasileiro, principalmente na nossa Série B. É óbvio que ele vai fazer uma diferença enorme, tendo visto que o Nenê, com 41 anos, um cara diferenciado também, faz uma diferença enorme. Mas eu acho que denota mais um nível fraco dos jogadores que estão sendo praticados aqui no Brasil. E depois, comparar com as últimas contratações do Vasco da Gama, aí realmente não tem. Para mim é uma das melhores que teve aqui no Vasco da Gama. Eu sou super a favor da contratação do Alex Teixeira, com certeza. E esportivamente ele vai dar o retorno, como eu falei, um cara diferenciado, principalmente pelo nível que está sendo praticado aqui no Brasil. Depois, como alavancagem do sócio-torcedor, meu irmão, vai nessa, embarca, seja sócio-torcedor, aproveite a vinda desse craque aí, ou pelo menos de alguém que seja muito engajado ao Vasco da Gama. Vai vender camisa adoidado. Se eu encontrar com uma promoção, eu tenho certeza que eu vou comprar também uma camisa do Alex Teixeira. E depois, então, vai lotar. Já está lotando o estádio? Com certeza ele vai lotar o estádio. Eu falo, imagina no dia da estreia do Alex Teixeira, como vai estar ou o São Januário ou o Maracanã. Lotadaço. Então, para mim, só tem coisa boa com a vinda realmente do Alex Teixeira. Mas também, assim, eu quero algumas narrativas. Primeiro, parabenizar o Alex Teixeira, que nunca quis enganar a torcida do Vasco da Gama. Ele nunca quis vender aquela imagem de que voltaria. Não, ele sempre falou e deixou bem claro, quando eu tiver a oportunidade, ele volta. Apareceu a oportunidade, ele voltou, independente do dinheiro.
ok? Aí também, meus amigos, a gente tem que falar um pouco da diretoria administrativa, que apenas aproveitou um jogador que está querendo ser contratado pelo Vasco da Gama. Ele fez de tudo para ser contratado pelo Vasco da Gama, inclusive falou, olha, que não importa dinheiro, o que importa é ele poder ajudar o Vasco da Gama. O que fez essa diretoria administrativa, através do Carlos Brasil, aproveitar a oportunidade de fazer uma campanha de marketing. O mínimo que se faz, isso não denota nenhuma competência. E por fim, também não significa a volta do Vasco da Gama a grandes contratações, como o pessoal já está querendo iludir, que ele só está voltando por causa de uma possível vinda da SAF e da 77 Partes. Não, na verdade, o cara quis ser contratado. Então não é uma volta a grandes contratações do Vasco da Gama. Pelo contrário, é até uma pequenística, onde ele fala que dinheiro, que eu sei que vocês não têm dinheiro, dinheiro não me importa. O que me importa é ajudar o Vasco da Gama. Por isso que eu parabenizo muito o Alex Teixeira, quebra essas certas narrativas que estão querendo fazer sobre o nome do Alex Teixeira. Mas o que importa é que ele nos traga muita felicidade, muito gols e que faça o nosso caminho para o acesso para a Série A muito mais tranquilo e a gente vê um pouco mais de alegria de futebol no Vasco da Gama, porque até então a gente viu um ataque muito fraco e o Alex Teixeira, ao lado do Nenê, Maurício de Souza, que quebre a cabeça lá, bote todos os outros jogadores para marcar e deixe os dois sozinhos ali, sem obrigação nenhuma de marcação, que já vai fazer uma puta diferença nessa Série B. Então, meus amigos, aqui foram meus comentários, as minhas opiniões sobre essa contratação do Alex Teixeira, muito bem-vinda para o Vasco da Gama, e vamos aproveitar esse bom momento do Alex Teixeira. Muito obrigado, meus amigos, tchau e saudações vascaínas.